Bom dia, iniciamos agora outra unidade do nosso curso tratando de questões sobre serviços públicos. Basicamente, questões sobre a Lei 898795 e sobre a Lei 11079/2004. Vamos aqui passando para o material, iniciando então a nossa oitava unidade, aqui com a nossa primeira questão. Um profissional júnior, Direito Liquigás 2012. A modalidade de delegação de serviço público que se opera mediante licitação, na forma de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado é denominada A. Concessão de serviço público, B. Permissão de serviço público, C. Consórcio público, D. Parceria público-privada na modalidade administrativa ou E. Parceria público-privada na modalidade patrocinada. Então vejam só, a resposta da questão é a nossa alternativa A. Deixa eu fazer um desmembramento aqui. Nós temos duas figuras referidas nas alternativas A e D. Uma figura referida na alternativa C e outras duas nas alternativas A e B. Vejam só como é que estrutura a matéria. A grande maioria das questões da nossa unidade será com base na Lei 8987/95. Essa é a nossa lei de normas gerais de concessão e permissão de serviços públicos. Então, quando eu estiver tratando de uma questão genérica, sem especificar uma lei, a questão vai ter por fundamento a Lei 8987/95. Pois bem, nós também temos uma segunda lei que vai ser objeto de algumas questões nessa unidade. A nossa Lei 11079/2004, que é a lei que trata das famosas PPPs, as parcerias público-privadas. E, por fim, só para não deixar em branco, nós temos referida na alternativa C a figura dos consórcios públicos. Nossa Lei 11.107/2005. Nós não trataremos de questões relacionadas propriamente a consórcios públicos nessa unidade. Nós vamos tratar, então, fechando aqui, ou de questões abordando a 11.107/2004, e aí vou fazer expressa menção, ou, quando não fizer expressa menção, nossa Lei 8987/95. Normas gerais de concessão e permissão de serviços públicos. Pois bem, com isso, voltando para a questão, o enunciado da questão, ele define uma das modalidades de delegação de serviços públicos regulada na 8987/95, a nossa modalidade mais complexa, que é a concessão de serviço público. Eu aproveitei essa questão, então estamos aqui na 8987/95, para apresentar alguns conceitos iniciais na matéria, o de poder concedente, aí falar dos dois conceitos de de concessão de serviço público referidos na lei e depois tratar da permissão de serviço público. O grande objetivo nosso nessa questão, então, é identificar aqui no próprio texto legal as principais características das duas modalidades de de delegação reguladas na 8987/95. Só mais uma coisinha antes de a gente começar propriamente a matéria. Alguns de vocês devem estar lembrados que, quando nós estudamos serviços públicos por delegação, nós temos três modalidades de delegação: a concessão, a permissão e a autorização. O que é a delegação? Nada mais é do que a transferência tão somente do exercício de certo serviço público a outrem, que não uma entidade administrativa criada pela própria entidade política titular do serviço. Então, a delegação ela envolve apenas a transferência do exercício do serviço público
não da titularidade, e essa transferência pode se dar por 3 regimes. Os 3 regimes aqui indicados: autorização, permissão e concessão. Por quê? Que a 898795 trata apenas das 2 modalidades efetivamente mais relevantes de concessão e permissão. Porque a 898795 foi editada em obediência ao artigo 175 da Constituição. Esse dispositivo diz que o certo serviço público pode ser prestado diretamente pela própria entidade política ou por uma entidade administrativa por ela instituída para tanto, ou o serviço público pode ser prestado de forma indireta. E essa prestação indireta referida no 175, na literalidade do dispositivo, foram mencionadas apenas a concessão e a permissão. Então, é assim que nós trabalhamos a matéria. Eu tenho, genericamente falando, 3 modalidades de delegação de serviço público: concessão, permissão e autorização. Ocorre que o artigo 175 da Constituição, nossa norma base em termos de serviço público, ele só se refere às 2 mais relevantes, a concessão e a permissão. E aí a lei 898795, ela veio atender os mandamentos do artigo 175. E aí se limitou a regular essas 2 modalidades. Então, 3 modalidades de delegação, apenas 2 compreendidas no âmbito da 898795. Com isso em mente, vamos aqui então agora passando para a análise da lei. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se poder concedente a União, Estado, Distrito Federal ou município em cuja competência se encontra o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública objeto da concessão ou permissão. Então, pessoal, o poder concedente, de forma mais singela, nada mais é do que entidade política que recebeu da Constituição Federal a outorga da titularidade do serviço. Na literalidade da 898795, portanto, se eu tenho, por exemplo, setor de telecomunicações, a União, nós temos atuando aqui hoje uma agência reguladora, a Anatel, e nós temos inúmeros delegatários de serviços públicos. Na literalidade, numa questão literal da 898795, apesar de eu ter essa agência reguladora federal, Anatel, efetivamente fazendo as delegações, na literalidade desse dispositivo permanece na condição de poder concedente a União. Enfim, a entidade política que recebeu a competência da Constituição. Pois bem, aí vamos aqui então definir, na sequência, a nossa concessão de serviço público. Eu tenho 2 definições, conforme a concessão abranja só o serviço ou também a obra pública, mas é uma modalidade apenas, a concessão de serviço público. Vamos lá. Concessão de serviço público, a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Complementando aqui o dispositivo, pessoal, a concessão é formalizada mediante o contrato administrativo. É o mais relevante contrato administrativo que nós temos, regido de forma preponderante ou às vezes até mesmo exclusiva pelo nosso regime jurídico administrativo. Trata-se de um contrato administrativo celebrado necessariamente por prazo determinado, antecedido necessariamente por uma licitação e sempre na modalidade concorrência, e podendo compreender apenas pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. Não é possível a concessão, a modalidade mais complexa de delegação, a pessoas físicas. Pois bem, seguindo aqui, inciso 3, a concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. A construção, total ou parcial conservação, reforma, ampliação, melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegado ao poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco,
de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Vejam só, apesar da diferença da redação entre os incisos 2 e 3, eu tenho como objeto principal sempre uma concessão de serviço público. Pode ou não haver a necessidade da construção de uma obra pública para a prestação do serviço. Quando for necessário, inciso 3, quando não for necessário, quando a concessão, quando o contrato envolver apenas a prestação do serviço, enquadra-se no inciso 2. Mas a figura é uma só, pessoal. Aqui eu tenho também um contrato administrativo celebrado sempre mediante licitação, sempre na modalidade concorrência, que pode ser celebrado apenas com pessoas jurídicas ou consórcio de empresas, não é possível a celebração com pessoas físicas e, por fim, a sua celebração sempre se dá por prazo determinado. Pois bem, e aqui na sequência, a nossa permissão de serviço público. Nada mais é do que a delegação, olhem só a diferença já, a título precário, mediante licitação, parando aqui, sem especificar a modalidade, ou seja, sem obrigar necessariamente a ser utilizada a concorrência, seguindo, da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa, olhem só, física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Deixa eu complementar aqui as características da permissão que estão aqui no caput do artigo 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos dessa lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Parágrafo único, aplica-se às permissões o disposto nessa lei. Então vejam só, pessoal, é importante nós saber trabalhar essa matéria dentro da sistemática da 898795. A doutrina critica muito o regramento da permissão de serviço público. A concessão, então, sintetizando, ela pode envolver um serviço público ou o serviço e a obra pública necessária para a prestação. É a modalidade mais complexa de delegação. Sempre exige licitação, sempre na modalidade concorrência e pode compreender apenas pessoas jurídicas ou consórcio de empresas, jamais pessoa física. Por fim, se dá sempre por prazo determinado. A permissão é criticada por quê? Antes da Carta de 1988, a permissão de serviço público ela era formalizada por um ato unilateral, discricionário e precário. Mas aí o artigo 175 da Constituição veio exigir a forma contratual para ambas as modalidades de delegação, ou seja, também para a permissão. E aí o legislador ele tentou, vamos assim dizer, se amoldar apenas formalmente a nova figura jurídica ao artigo 175 da Constituição, fazendo o quê? Definindo, em obediência ao dispositivo, que tudo bem, a permissão seria formalizada por um contrato, mas usou expressamente a expressão contrato de adesão e, além disso, pessoal, destacou que era um contrato precário que poderia ser revogado unilateralmente pelo poder concedente. Vejam só, essa expressão revogação, que a gente estuda dentro de teoria geral de ato administrativo, ela é adequada para atos unilaterais, não para contratos. Mas como é que eu trabalho a matéria? Simples, eu acato a literalidade do que está disposto na lei, no artigo 2º, 4 e no artigo 40 e complemento com o entendimento do STF na matéria. Qual o entendimento? Vamos passar aqui. Então, pessoal, se cair assim numa prova, está tudo certo, que a permissão se dá a título precário, na literalidade do dispositivo, ela exige licitação de fato, não necessariamente na modalidade concorrência, ela pode abranger pessoas jurídicas ou pessoas físicas, e aqui é onde eu quero chegar. Se vier para nós que ela é formalizada por um contrato de adesão, tranquilamente. Na verdade, a própria concessão é formalizada por contrato de adesão, porque todo contrato administrativo é de adesão. Mas
Se vier uma questão pedindo qual a modalidade de delegação que se formaliza por contrato de adesão, aqui está a permissão de serviço público. Finalmente, se cair para nós que a permissão pode ser revogada, apesar de eu saber que essa figura é adequada para atos unilaterais e aqui não é o caso, eu considero correto, porque a expressão literal do artigo 40 da 898795. Pois bem, aqui está mais uma vez definida essa precariedade. Se cair então, como já destaquei, que a permissão do serviço público tem caráter precário, tudo bem. Mas qual o entendimento que nós temos que complementar na matéria? O STF, ele afastou esse caráter precário no sentido de que o caráter precário propriamente dito é a possibilidade de extinção antecipada do vínculo independentemente de indenização. E o STF deixou bem claro que, no caso de revogação de uma permissão, o ex-permissionário vai ter direito à mesma indenização devida no caso da concessão, que nós vamos ver em questões posteriores. Portanto, se cair em concurso para nós, pessoal, a permissão tem caráter precário, está aqui, na literalidade da lei. Mas nós temos que saber que é um precário de nome, ou seja, que o permissionário, no caso de extinção antecipada em virtude de interesse público, por revogação, ele vai ter direito a uma indenização. É a mesma indenização devida na concessão. Pois bem, para nós seguir adiante aqui, voltar na questão e passar para a segunda questão do material, só aqui o nosso parágrafo único do artigo 40. Ele é bem singelo, aplica-se às permissões o disposto nessa lei. Poxa vida, o que significa isso? Basicamente, a 8987, depois dela definir a permissão no artigo 2º, só vai falar nela, tirando um outro dispositivo, lá no artigo 40. E aí o artigo 40, no parágrafo único, diz que se aplica as permissões do disposto nessa lei. O que faltou aí? No que couber. Então, aplicam-se todas as disposições da 898795 que mencionam apenas a concessão no que for compatível com o regime jurídico da permissão de serviço público. São duas apenas as diferenças de regime jurídico. Então, o que eu vou trabalhar daqui até o final da nossa unidade, aplica-se tanto a concessão como a permissão, mesmo se o dispositivo que eu trouxer transcrito falar apenas em concessão. São apenas duas diferenças. E aí, quando for a oportunidade, eu vou apontar as duas diferenças entre o regime jurídico da permissão e da concessão, com base nos dispositivos da 898795. Vamos aqui, então, tranquilo, voltando aqui, só para a gente não ter dúvida na nossa questão. Eu vou ler novamente o enunciado. A modalidade de delegação de serviço público que se opera mediante licitação na forma de concorrência, aí já matou, é a concessão, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que demonstra capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Tranquilo, né, pessoal? É praticamente uma transcrição do artigo 2º, inciso 2, que a gente acabou de proceder à leitura. Pois bem, vamos seguir aqui. Questão de número 2. Técnico Ministério da Defesa 2006. Acerca dos procedimentos e condições relacionados à outorga de serviços públicos a particulares na forma da Lei nº 898795, afirma-se que 1. Toda concessão de serviço público precedida ou não da execução de obra pública será objeto de prévia licitação. 2. O poder concedente possui a prerrogativa de intervir na concessão com a finalidade de assegurar a adequação na prestação do serviço outorgado. 3. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo na hipótese de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada pelo poder concedente. 4. Contrato de concessão pode ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante interposição de ação judicial específica. Então vamos lá, pessoal, vamos item por item. Primeiro eu vou para o dispositivo legal, nós temos que definir quais estão corretos, e depois eu volto para o item propriamente dito. Então olhem só, primeiro item, artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia
legislação, nos termos da legislação própria, em observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Então, na verdade, não acrescentou nada de novo em termos de obrigatoriedade de licitação com relação ao artigo 2º, incisos 2 e 3. Bem tranquilo, pessoal. Toda e qualquer concessão de serviço público, isso vale destacar, toda e qualquer concessão de serviço público, bem como toda e qualquer permissão de serviço público, por força do artigo 175 da Constituição, devem necessariamente ser precedidas de licitação. Em síntese, não cabe, em nenhuma hipótese, declaração de inexigibilidade ou de dispensa de licitação quando estiver perante uma delegação de serviços públicos na forma contratual, ou seja, uma delegação sob os regimes de concessão ou de permissão. A diferença, friso novamente, que cai muito em prova, é que a modalidade de licitação obrigatória para concessão é a concorrência. E a lei não define a modalidade obrigatória no caso da permissão. Genericamente, eu posso dizer, pode ser uma concorrência, pode ser uma tomada de preços ou até mesmo um convite. É lei do respectivo ente federado que vai definir qual dessas 3 modalidades de licitação serão aplicáveis, conforme o caso, às permissões de serviço público de que ele é titular. Então, friso, concessão, sempre licitação, sempre concorrência. Permissão, sempre licitação, não necessariamente na modalidade concorrência. Vamos aqui então, bem tranquilo, creio eu, nosso artigo 14, vamos voltar aqui para a questão. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução da obra pública, será objeto de prévia licitação. Correto. Pessoal, vou inverter a ordem e já vou ler aqui o nosso segundo item. O poder concedente possui a prerrogativa de intervir na concessão com a finalidade de assegurar a adequação na prestação do serviço outorgado. Correto, pessoal. Essa figura, intervenção, é regulada no artigo 32 e seguintes da 898795, artigos 32, 33 e 34. Vamos aqui proceder à leitura. Artigo 32. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Então, acho que é fácil de lembrar, isso aqui é o que, pessoal? O item 2 da nossa questão está transcrevendo o caput do artigo 32. Então, o que é a intervenção, pessoal? A intervenção é uma medida pela qual, deixa eu colocar aqui embaixo, o poder concedente, a fim de assegurar o fiel cumprimento das normas contratuais e regulamentares e, principalmente, assegurar a adequação na prestação do serviço. Nós vamos ter questão sobre isso. O serviço público adequado, essa expressão é uma figura técnica em termos jurídicos, e o artigo 6º da lei define o que é serviço público adequado. Então, para assegurar a prestação de um serviço público adequado, bem como o cumprimento das normas contratuais e regulamentares e legais aplicáveis à concessão ou à permissão, a lei prevê essa figura da intervenção. Pela intervenção ocorre, vou botar só a expressão aqui, a assunção temporária da direção do serviço público pelo poder concedente. Então vejam só, um dos requisitos, nós vamos ter uma questão sobre isso, um dos requisitos do artigo 6º do serviço público adequado é a segurança. Então pensemos numa concessionária de transporte coletivo urbano. Digamos que no ano de 2008, houveram 3 acidentes envolvendo vítimas fatais que envolviam acidentes de trânsito que envolviam os ônibus da concessionária de transporte coletivo urbano. Tudo bem, então no ano de 2008, 3 acidentes fatais. 2009, 10 acidentes fatais. 2010, 50 acidentes fatais. Ora, o que a princípio está havendo?
está havendo uma falha grave, no preenchimento do requisito de segurança, tal como exigido no artigo 6º. Pois bem, esse é o motivo pelo qual o poder concedente pode decretar a intervenção na concessionária e afastá-la da direção do serviço, só da direção. Ou seja, o contrato vai permanecer em vigor e o serviço vai continuar sendo prestado com os recursos materiais e humanos do concessionário, ou seja, vai continuar trabalhando os empregados do concessionário, os ônibus utilizados serão os do concessionário, toda a estrutura material continuará sendo utilizada, aquela pertencente ao do concessionário. Apenas o concessionário perderá temporariamente o comando da prestação do serviço, que será assumido então pelo poder concedente. Pois bem, seguindo aqui, parágrafo único, a intervenção far-se-á por decreto, e isso cai muito em prova, deixa eu parar aqui, por decreto do poder concedente. Nós temos duas figuras na 898795 que exigem o decreto e a intervenção e a caducidade. Então aqui está, seguindo a matéria, a intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que designará, que conterá a designação do interventor, parando aqui, o agente público que vai assumir temporariamente a direção do serviço. O decreto vai definir também o prazo da intervenção, isso cai bastante. Não se admite intervenções por prazo indeterminado, o decreto deve fixar esse prazo, e ainda o decreto deve definir os objetivos e os limites da medida. Pois bem, seguindo aqui, artigo 33. Declarada intervenção, então, expedido o decreto. Declarada intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar um procedimento administrativo para comprovar, deixa eu destacar aqui, as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Então, pessoal, vejo que não há, e isso cai em prova, incídio contraditório em ampla defesa no procedimento de intervenção, mas apenas após o seu início. É expedido o decreto, dando início à intervenção, ou seja, sendo afastado o concessionário da direção do serviço, e aí, com a intervenção já instaurada, já em vigor, o poder concedente vai ter o prazo de 30 dias para iniciar um procedimento administrativo e sim para apurar as causas determinantes da medida e, se for o caso, as responsabilidades daí decorrentes. Pois bem, e aí sim, né, uma vez instaurado o procedimento, vai incidir o contraditório para a defesa. Parágrafo 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. Então vejam só, pessoal, como a intervenção é uma medida muito forte, muito pública, muito notória, já que o concessionário será afastado da direção do serviço, não observados os requisitos legais e regulamentares da medida, como a expedição do decreto, observância do prazo, instalação do procedimento, qualquer requisito legal ou regulamentar, é de pronto declarada nula, deve ser declarada nula a intervenção, o serviço, a direção do serviço deve ser devolvida ao concessionário e ele terá direito a uma indenização. Seguindo aqui, parágrafo 2º. O procedimento administrativo que se refere ao caput desse artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena, mais uma vez, de considerar-se inválida a intervenção. Ou seja, pessoal, é um prazo propriamente dito, o que é raro em direito administrativo. Em regra, o poder público tem, a lei prevê prazo para sua atuação, mas não estabelece consequência de direito material no caso de inobservância. Isso não ocorre aqui. Uma vez instaurado o processo, a contar de 30 dias da expedição do decreto, o poder concedente tem o prazo de 180 dias para encerrar, para concluir com uma decisão o procedimento administrativo, sob pena de invalidade, mais uma vez, da intervenção. Pois bem, e chegamos aqui no artigo 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida da prestação de contas pelo interventor, que responderá
pelos atos praticados durante a sua gestão. Então vejam só, deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui o decreto. Uma vez expedido o decreto, dando início à intervenção, 30 dias para iniciar o procedimento. Uma vez iniciado, 180 dias para concluir. Pois bem, nesse momento, o poder concedente tem que obrigatoriamente proferir uma decisão. Essa decisão pode ser simplesmente não reconhecendo nada imputável ao concessionário. Aí, simplesmente, a ele será devolvida a direção do serviço, a gente chama isso de retomada, sem pagamento de indenização. O poder concedente atua de forma regular, simplesmente não foi apurada a falta imputável ao concessionário. Ele retoma a direção do serviço, mas não tem direito a receber indenização. Pois bem, mas esse ficar comprovado no procedimento que o concessionário incorreu em falta grave. Aí o poder concedente vai ter discricionariedade para decidir se extingue a concessão por caducidade e extinção antecipada do contrato em virtude de falta do concessionário. Então, comprovada a falta, o poder concedente vai ter discricionariedade para decidir ou extingue por caducidade ou ainda assim mantém aquela pessoa como concessionário, ocorre retomada e aí vai aplicar outras sanções previstas em lei ou no contrato. Então, bem claro, tá, pessoal? Mesmo comprovada a falta ao final da intervenção, o poder concedente pode não extinguir a concessão. Pode devolver a direção do serviço e aplicar ao concessionário outras sanções. Pois bem, paramos nesse ponto, voltamos na próxima aula, ainda aqui na questão número 2. Obrigado a todos e até lá.